Shalom Adonai. A paz do Senhor, amados. Pronto. Queridos, mais uma live com o tema Princípios de Honra. Hoje é a última live, né? Com esse tema, né? Sim. Que é Princípios de Honra 6. Tivemos Princípio de honra 1, onde falamos sobre a honra, o seu significado, né, o seu sentido literário e bíblico. Tivemos o princípio de honra 2, onde falamos sobre as consequências da falta de honra a um líder, no caso Moisés, que é a história de Moisés, Miriam, a lepra, né, e Miriam e Arão, né. Falamos em princípio de honra 3 sobre fé e honra, aquela passagem quando Jesus Cristo resolve voltar a Nazaré, sua terra, e prega na sinagoga, e ele é desonrado porque as pessoas achavam que não seria ele a pessoa para estar ali, que qualquer poder, qualquer autoridade, para usar aquelas palavras, né? Era uma pessoa comum daquela parentela. E falamos em princípio de honra 4, sobre as pessoas, né? Algumas pessoas que pensam que o homem de Deus não é digno de honra. Isso é muito comum a gente perceber que, né, desonra os pastores, as lideranças, né? Tratam aquilo que Deus tem como sagrado como comum. Em princípio de honra 5, princípios de honra 5, falamos também sobre algumas pessoas que imaginam que não foi Deus que levantou elas como liderança, né? Não reconhece determinada liderança, não reconhece a liderança do chefe, de governo, não conhece liderança no seu emprego, não conhece liderança na sua igreja, né? E hoje, por fim, finalizando essa série de live com o tema Princípios de Honra, que hoje, isso, Princípio de Honra, hoje, precisamente sendo o Princípio de Honra 6, né? Nós vamos falar também sobre algumas pessoas que se sentem superior e melhor que os seus líderes. Isso aqui eu posso garantir a você que é terrível, né? Muitas vezes as pessoas não honram as autoridades porque elas se sentem superior a elas. Elas fazem uma comparação, olha para a pessoa, faz a sua análise, depois olha para si, se examina, faz sua análise, acha quem é aquele ali, quem sou eu, não vou honrar porque eu sei mais, eu sou mais, eu posso mais, sou mais forte, e por aí vai. Então, quero aproveitar e pedir a você que nesse momento, se não está inscrito, inscreva-se em nosso canal, deixe o seu like, ative o sininho para receber nossas notificações, e se você gostou das matérias que estão sendo publicadas aí, compartilhe, que nós ficaremos, né, agradecido, ok? Bem, eu quero dizer para você que talvez seja um dos piores motivos de todos, essa questão das pessoas não honrarem, né, porque se julgam ou se sentem superior aos seus líderes. Eu acredito que seja um dos motivos piores, porque essa questão está muito ligada ao ego, ao nosso ego, ao ego da pessoa, né? Tem gente que não permite ser liderada, não, de jeito nenhum, não aceita a liderança. Isso é no esporte, isso é no lazer, isso é no trabalho, isso é na escola, isso é na igreja, isso é em casa, na família, enfim, pessoas têm dificuldades, né, de aceitar a liderança. De repente é porque ela se acha a última Coca-Cola no deserto, e por conta disso ela não aceita ser liderada por ninguém, né? Então, como nossas conversações aqui, elas são fundamentadas, são tratadas à luz da palavra de Deus, que é a Bíblia. Então, eu convido você para, juntamente comigo, nós vermos e ouvirmos o que diz a palavra de Deus em 1 Samuel, capítulo 16, versículos 6 e 7. Diz assim o 6. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. O 7. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura,
porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração. Olha que coisa maravilhosa, né? Essa cena aconteceu no dia em que Deus mandou o profeta Samuel ungir um novo rei para Israel. Então nós já conhecemos que mandou fosse na casa de Jessé e que lá o rei de Israel estaria lá e que ele ungisse. E disse exatamente assim, né? Vai lá na casa de Jessé que fica em Belém, porque o novo rei está lá. O rei que Deus escolheu estava lá, na casa de Jessé, em Belém. Quem seria? Quem seria, né? Seria aquele que se achasse mais ou demais do que os outros? Ou talvez seria aquele que se sentisse que é fera, eu sou bom, eu sou isso, sou aquilo? Ou talvez, ou seria aquele que se julgasse sobre todos o melhor? Né? Inteligente. Mais inteligente, né? Aquele que sabe tudo, não é isso? Aquele que pode tudo. Aí eu faço a pergunta: quem Deus escolheu? Quem Deus escolheu, né? Olhe bem aqui, dentro dessa palavra, essa história revela algumas coisas maravilhosas. Samuel era profeta. Samuel era profeta. Olha o que eu estou dizendo. Samuel era profeta de Deus. De Deus. De Deus. Samuel estava sendo dirigido por Deus para a casa de Jessé e para Belém. Mas começou a procurar por vista, baseando-se na aparência, né? Ele olhou bonitão e o Senhor falou: não. Ele olhou para o fortão e o Senhor lhe disse: não. Ele olhou para o valentão e o Senhor disse: não, de jeito nenhum. Então disse Samuel: mas Senhor, espera aí, então quem é que eu devo ungir? Foi aí que Deus lhe disse: você está olhando a aparência, eu olho o coração. Muitas vezes a pessoa, olha, tem uma sobrancelha assim, tira aqui o óculos um pouquinho, a pessoa tem uma sobrancelha assim um pouquinho levantada assim, aí tem aquela fisionomia um pouquinho assim, ó, enfesada. Aí quando alguém olha para a pessoa que tem uma sobrancelha um pouquinho levantada assim, tem aquela fisionomia um pouquinho enfesada, aí fala: poxa, aquele cara tem uma cara feia, mal encarado, parece um mau sujeito. Julga pela aparência. Às vezes a pessoa tem a sobrancelha caidinha assim, né? Assim, desse jeitinho, como eu tô fazendo essa carinha assim, tristinha. Aí nego olha assim: olha aquela cara triste, coitado, deve ser um sofredor, deve ter passado pelo pão que o diabo amassou. Nada disso. Nasceu assim. Um nasceu assim e outro nasceu assim. Um nasceu com a cara enfesada e outro nasceu com a cara triste. Mas não tem nada a ver a cara, a aparência, com o que você é no seu interior. Então imagine que coisa terrível. Isso é muito comum. É muito comum. Eu, por exemplo, mesmo, eu sou meio carrancudo, eu tenho a fisionomia um pouco fechada, sou meio bicudo, mas eu sou assim desde criança. Desde criança que eu sou assim. E aí quem olha para mim, quem tem o primeiro contato comigo, vai me julgar pela minha cara. E eu não consigo mudar essa cara. Eu até que eu queria, né? Ficar mais bonitinho. Mas, ô amigo, você tá me gabando, viu? Eu não consigo mudar essa cara. Não, mas quando a pessoa olha pra minha cara e a princípio, até, como é que se diz? Pensa que eu sou... Aquilo ali é ruim demais, a cara dele, aquele jeitão dele, aquela... Não é nada disso. No contato, no dia a dia, as pessoas chegam até a comentar assim, dizer assim: bispo, eu, pelo jeito do senhor, pela cara do senhor, eu até pensava que o senhor era uma pessoa fechada, trancada, mas o senhor é um doce, uma pessoa maravilhosa, tem um coração bom. Então por que está julgando para a aparência? Samuel estava olhando pela vista, né? Estava procurando pela vista. Samuel estava baseado na aparência. E muitas vezes nós estamos na igreja, estamos no trabalho, na faculdade, na comunidade, nas relações com as pessoas, né? Buscando
aparência para poder estabelecer o seu conceito sobre aquela pessoa. E a aparência engana. Isso é um ditado popular, velho. Aparência engana. E para você ter uma ideia do que significa isso aí, eu vou dizer o seguinte: naturalmente falando, o biotipo de Davi não tinha nada que desse a ele prerrogativa para ser escolhido o novo rei de Israel. Tá vendo? Né? Davi era magricelo entre todos os irmãos, né? Davi era o menos experiente entre todos os irmãos. Davi era o mais novo, era cuidador de ovelha. Que experiência Davi tinha? Davi não ia para a guerra, Davi não pelejava, Davi não se estava nas reuniões diplomáticas, nas grandes discussões de família, nas decisões de família. Davi estava lá, ó, no pátio, tomando conta de ovelha, fazendo o pior serviço que alguém da família poderia fazer. Quando tinha uma pessoa que não servia para nada, botava para tomar conta de ovelha. E era isso que Davi fazia. Mas Deus escolheu Davi, né? A gente costuma esquecer que mesmo dessa maneira, sem nenhum impressionismo para Israel e nem para os seus inimigos, Deus escolheu Davi. Davi não impressionava Israel. Davi não impressionava a sua própria família. Davi não impressionava seu pai, Davi não impressionava seus irmãos, Davi não impressionava nem ao seu rei. Pior ainda, os inimigos de Israel. Mas mesmo assim, Deus fez questão de escolher Davi. E a escolha de quem? A escolha de Deus. A gente canta na igreja aquele corinho que diz assim, ó: não tem aparência, mas Deus escolheu. Não ora bonito, mas Deus escolheu. Não tem influência, mas Deus escolheu. Não tem anel no dedo, mas quem escolheu foi Deus. Não tem oratória, mas Deus escolheu. Não canta bonito, mas Deus escolheu. Não tem capacidade, mas quem te capacita é o soberano Deus. Tá vendo? Aí, ó. É assim que Deus faz. Sabe? Às vezes o que você está procurando não é o que Deus está procurando. O Senhor diz na palavra dele: olha, não vejo com teus olhos, não enxergo como você enxerga, meus pensamentos não são os seus pensamentos, e o que eu tenho no meu coração jamais passou pela sua cabeça. E a gente tem que ter esse entendimento. Precisamos ter esse entendimento, porque a nossa relação com Deus passa pelo nosso entendimento das coisas de Deus. Entender aquilo que Deus faz, né? O que diz a palavra do Senhor, lá em 1 aos Coríntios, capítulo 1, 26 e 29, o apóstolo Paulo diz o motivo. Ele diz o motivo, diz assim, olha: que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, tá vendo? Nem muitos poderosos, e nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada os que são, os que se julgam, os que se acham, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. A Ele toda a honra, toda a glória. É o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor. O Senhor escolhe aquele que não são, aquele que você acha que não é, aquele que você acha que não pode, aquele que você acha que não é capaz, aquele que você acha que não tem estrutura, aquele que você acha que não tem força. Porque nesse aí, que é o seu zero à esquerda, que o Senhor vai trabalhar para o nome dele ser glorificado. Deus não quer obra pronta de ninguém. Ele é o autor e consumador de todas as coisas. E tudo existe por obra dele.
Então Deus não quer que você chegue com sua mala debaixo do braço, ou que uma liderança tenha que chegar com a mala pronta. Está aqui, olha, abra aqui meus tatames, aqui estão meus diplomas, aqui meu tá isso. O reino de Deus não é um reino secular, não é um reino terreno. No reino terreno, até que essas qualificações, capacitações se aplicam, mas no reino de Deus não. Quem capacita é Deus, e Deus capacita aquele que ele escolhe. E normalmente o Senhor escolhe sempre aquele que para você é um zero à esquerda. Precisamos entender isso, amados. Igreja do Senhor, você que é crente, que está me ouvindo, procure entender dessa forma. Nós costumamos dizer que Deus, ele as suas ações, em alguns momentos, são paradoxais, são paradoxos. No reino de Deus, quem quiser ser o maior, tem que ser o menor. No reino de Deus, o mais fraco é o mais forte. No reino de Deus, os últimos serão os primeiros. No reino de Deus, aquele que parece não ser nada, esse que será pelo Senhor escolhido, qualificado, capacitado para a liderança, para liderar, para comandar. Os nossos líderes, pode ter certeza, eles não vão ser melhores do que você em vários aspectos. Você pode esperar da liderança tudo, achar que ele lhe supere em todas as coisas. Engana. Em muitas áreas, em muitas coisas, o seu líder não vai ser melhor do que você. E nem tem que ser. Muitas vezes você vai saber fazer coisas que o seu líder não sabe. Às vezes você vai saber dirigir uma reunião melhor do que ele, até melhor do que ele. Ou então pregar, orar melhor do que ele. Dar aula melhor do que ele. Você pode saber fazer um monte de coisas melhor do que o seu líder. Melhor do que o seu líder. E que seu líder não saiba fazer. Mas ele é o seu líder. Foi Deus que escolheu. Ungiu ele a seu líder. Ele tem uma unção. Ele tem uma honra. E você tem que aceitar. Aí que está o nó. Por isso que você tem que entender. Agora, viu, o mais importante de tudo. Qual é a necessidade de você honrar o seu líder? Preste atenção, o Senhor, para ele operar no ambiente, nesse nosso ambiente, para ele operar nesse nosso ambiente da igreja, o Senhor precisa que haja honra, porque o Senhor opera através daqueles que são honrados. O Senhor, Deus, levantou os seus líderes como canal de bênção na vida do seu povo. Porque aonde existe honra, existe o mover de Deus. Aonde existe honra, existe recompensa. Aonde existe honra, a unção do Senhor está presente, operando um milagre. Por isso, eu recomendo, eu sugiro e lhe aconselho. Reconheça seu líder. Reconheça seu professor. Reconheça o seu discipulador. Reconheça a mulher, o seu marido. E aprenda a honrar a vida deles, porque a sua vida também será honrada através da honra deles. Onde existe honra, as coisas, onde existe desonra, aonde existe desonra, as coisas não avançam, fica travada. Não deixe que a desonra do seu coração paralise a ação de Deus na sua vida. Essa é a palavra. Estou aqui encerrando. Eu quero orar por você em nome de Jesus, por sua mãozinha aí. Meu Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos, meu Pai, por essa série de live. E eu tenho certeza que o Senhor falou grandiosamente, poderosamente, com muitas pessoas
através, meu Senhor, da tua santa palavra. Que a tua santa palavra são lâmpadas para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. E com certeza, aquele que quer a sua luz, aquele que quer andar no teu caminho, vai, meu Senhor, fazer proveito dessas palavras, buscar aprender para a glória e honra do teu santo nome. Eu abençoo cada pessoa, eu abençoo, meu Pai, cada liderança, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém, e graças a Deus, em nome de Jesus, acabou. Não tem aparência, mas Deus escolheu. Não ora bonito, mas Deus escolheu. Não tem... Beijo no coração. Uma boa Paz do Senhor, noite. Tchau.